Olá, meu nome é Dario, bem-vindo ao canal Leituras Fascinantes. Neste vídeo eu vou comentar a respeito do livro de Luiz Fernando Zacchia, 76 Passos, Dias que Mudaram a Minha Vida, edição 2020, editora Publicato. Luiz Fernando Salvador Zacchia nasceu em Porto Alegre em 55. É formado em Administração de Empresas pela PUC, Rio Grande do Sul, e pós-graduado em Gestão, Marketing e Direito no Esporte pela FGV. Tem uma longa carreira profissional e política nos setores privado, como administrador e empreendedor, e público, como gestor e parlamentar. Foi secretário municipal do Meio Ambiente, secretário estadual do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, chefe da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal, vereador de Porto Alegre e presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Em 2006, como chefe do Poder Legislativo, foi o idealizador do movimento Pacto pelo Rio Grande. Em 2013, houve uma investigação da Polícia Federal chamada Operação Calcutari. Luiz Fernando Zacchia, o autor, era na época secretário do Meio Ambiente do município de Porto Alegre, da Prefeitura de Porto Alegre. Fruto dessa investigação da Polícia Federal, houve um inquérito e Luiz Fernando Zacchia foi preso por 5 dias. E neste livro, então, ele conta toda a sua saga, desde o momento em que a polícia chegou de manhã cedo na sua casa, fazendo uma busca e apreensão, e depois, para a surpresa dele, mostrando-lhe a ordem de prisão, o constrangimento diante da sua família, diante dos vizinhos, conta a ida para a Polícia Federal, conta os 5 dias de prisão de forma pormenorizada, e depois a sua soltura. Mas o que se percebe nesse livro, claramente, é a indignação do autor, Luiz Fernando Zacchia, no sentido de ter sido preso só por um inquérito, sem que houvesse processo e sem que houvesse sequer uma denúncia do Ministério Público. Evidentemente, nunca houve denúncia e sequer processo, e por fim, óbvio, Zacchia foi solto e, entre aspas, o processo que não houve foi arquivado. Apresentação do livro de Pedro Simon, despiciando dizer quem é Pedro Simon, governador do Rio Grande do Sul, ex-governador, ex-senador pelo Rio Grande do Sul, um dos maiores políticos do Rio Grande do Sul e do Brasil. E agora eu separei alguns trechos sobre o que Pedro Simon falou a respeito. Diz Pedro Simon: quando penso na história de Luiz Fernando Zacchia, quadro político de primeira grandeza, sinto uma dor tremenda. Vivemos sob o signo de um novo tipo de brutalidade. Eu tenho visto muita coisa, passei por muitas fases, por muitos diferentes Brasis. Estive dentro e fora de muitos governos. Fui pedra e vidraça. Naqueles sombrios anos do regime militar, por exemplo, lutávamos pela liberdade, pelo livre pensar, pelo livre agir, diz Pedro Simon. Tínhamos uma vantagem, se é que se pode dizer assim. Nosso inimigo era bem definido. Hoje as coisas estão difusas e não é fácil identificar com clareza quais são os verdadeiros algozes do cidadão comum. Na intrincada batalha pela redemocratização nacional,
coroada com a Constituição de 1988, acabamos fazendo também algum mal para o Brasil. Ávidos para cessar um ciclo medonho de arbitrariedades, talvez tenhamos criado as condições para que vicejasse um novo tipo de violência. É difícil que consigamos enxergá-la, mas ela certamente está no meio de nós. Ela é mais sutil, avança insidiosamente. Em vez de farda e pistola, veste ternos bem cortados e usa canetas caras para traçar o destino dos homens. Esta nova violência não tem a brutalidade dos calabouços, não tem a grosseria dos coturnos. Ela fala e escreve bonito, diz Pedro Simão. É elegante até na cadência do andar, mas é tão perigosa quanto os mais sedentos ditadores. Sempre mantive distância dos paladinos da moral, e disto não me arrependo, diz Pedro Simão novamente. Eles costumam andar na contramão da ética. Os fatos que envolvem meu amigo e companheiro Luiz Fernando Zacher são exemplos desse novo estado de coisas que se instalou. Parece que está tudo bem, que temos quem nos proteja, que temos quem garanta o cumprimento da lei, mas a realidade mostra que justamente aí pode residir o maior perigo. Sim, eu temo que estejamos em perigo, mais do que nunca. Quando nos anos de chumbo eu lia sobre o desaparecimento de um professor, de um sindicalista, de um artista, de um político de oposição, pensava comigo mesmo: prender um homem inocente. E não há cólera maior do que aquela que sentimos impotentes ante a injustiça materializada numa prisão sem motivos. Até hoje, não me explicaram o motivo pelo qual Zacher foi preso num lugar medonho e depois disso teve sua vida destroçada. O que é que fizeram com esse homem? E quanta gente além dele deve existir nessa situação? Como na época da ditadura, eu penso, prenderam mais um homem inocente. Mas aqui não há denúncia, não há prova, não há nada. E ainda assim, por algum capricho incompreensível, há quem anda longe das catacumbas do poder, um homem inocente está sendo torturado moral e emocionalmente por longos anos. Pedro Simão. Separei duas pequenas passagens, agora do autor falando. Diz ele: e aí você verá da sua indignação justamente nesse aspecto de não haver, de ter sido preso sem haver processo, sem que houvesse sequer uma denúncia do Ministério Público. Diz o autor: não é preciso ser advogado para saber de uma verdade do mundo jurídico. Em toda a legislação brasileira não há nada que sugira que o indivíduo seja punido pelo processo. Pune-se, obviamente, pela pena. No Brasil, mas esta verdade é teórica. No Brasil, a pena começa bem antes. No meu caso, antes mesmo de um processo que nunca houve. O processo da estabilidade de defesa, e eu nunca tive esta oportunidade. E diz ainda mais o autor: indiciado, interrogado e preso em 2013, não pude me defender porque jamais houve contra mim um processo, jamais existiu sequer uma denúncia do Ministério Público Federal. Sem denúncia, sem processo, sem defesa, somente a prisão. Então, como eu iniciei dizendo aqui, conta o autor toda essa sua saga de forma pormenorizada, mas claramente a sua indignação por ter sido preso sem processo, sem denúncia do Ministério Público Federal. E eu termino dizendo uma coisa a vocês. Padre Vieira já dizia: se queres conhecer a verdade, procure nas entranhas dos sacrificados. Então, se você quer conhecer a verdade sobre o que aconteceu com Luiz Fernando Zacher, leia 76 Passos, dias que mudaram a minha vida.